Aí, Alô, alô, agora meu sim. jovem. E Tudo aí, bom? Afonsinho, tudo bem? Tudo Tudo bom e certo, tudo você? beleza. Ó, o Vulcanes Tudo aí, meu tranquilo. querido, Sérgio. Sérgio Vulcani está assistindo a gente. Ele estava aqui ontem, né? Batendo papo comigo. A gente Ah, fez uma é, live velho, que ontem. legal. É. Essa semana vai ser Hanoi Hanoi, né? Amanhã vai ser o Opa, que Marcelinho da legal. Costa, depois Edmar do Galli, Ricardo Bacelar. Eu já entrevistei o Arnaldo, né? Mas, enfim, hoje é Afonsinho Eliodoro. Obrigado mesmo aí por Isso ter aí. Você aceito o já convite. entrevistou até o Edmar do Galli? Sim, Edmardo vai. Não, Edmardo vai ser quinta-feira. Ah, Quinta-feira quinta. vai ser o Edmardo. Aí Ah, ele que vai estar aqui legal. na área. Mas enfim, obrigado aí por ter aceito o convite. Vamos bater um papo bem bacana aí. Ué, E já tô eu que vendo que você já tá com agradeço a o guitarra aí convite. na mão, né? Hã? Você já tá com a guitarra aí na mão, né? Vai vir com a guitarra do Hanoi aqui, ó. Pois é. Essa aí que você gravou o primeiro disco, né? Exatamente. Minha Fender 1977. Deixa eu abaixar um pouquinho esse microfone aqui, senão ele vai apitar. Ó, ó meu querido Vulcanes aí. Beijo, Vulcanes. É, o Vulcano está assistindo a gente. Isso é um Então, queridaço. vamos lá. Pois é, o Vulcanes é Vulcano um é um cara muito queridão, gente boa. queridaço. Pois é. E aí, Afonso, como é que tá as coisas aí com você nessa Ué, pandemia, nesse tempo estamos doido? aqui na luta, tocando, compondo. Já Uhum. lancei 4 singles esse ano. Lancei um em janeiro, outro em fevereiro, março, sei lá. Lancei 4. Eu não sei exatamente os meses, não, mas acabamos de lançar um sexta-feira agora. Então, estou produzindo. Eu Papo não com o fiz tempo. CD. Aqui em Belo Horizonte, depois que eu vim para cá, eu fiz, eu voltei do Rio para cá em 94, 1994. E eu não tinha feito nenhum disco meu autoral ainda. Aí eu fiquei naquela, falei, pô, será que eu faço? Aí fiz o primeiro em 94, 95, eu acho. Fiz 2 independentes, depois em 2000, no ano 2000, fui contratado pelo selo do Ronaldo Bastos, aí lá do Rio, né? Ronaldo, letrista, compositor, parceiro do Milton Nascimento, Loborges, Beto Guedes, Tom Jobim. O Ronaldo me contratou para o selo dele chamado Dubas. Aí eu fiz o primeiro CD por uma gravadora, CD meu, né, autoral, assim. E aí eu empolguei e fiz 15 CDs autorais de 2000 para cá. Pois Aí é. eu gostei da coisa, ele lançou os discos no Japão, e aí eu fui fazendo disco, fazendo disco, fazendo disco. Aí estou aí com 15 CDs. E agora, esse ano, eu resolvi não lançar disco nesse CD, porque tem pouca gente que compra disco, CD, né? Então, eu acabei fazendo single. Então, eu já lancei 4. Pois é. E o último que saiu foi Papo com o Tempo, né? É, exatamente. Saiu sexta-feira agora, chegou sexta-feira. Exatamente. A gente vai falar sobre esses trabalhos mais pra frente, mas, Vamos, agora eu quero te perguntar enfim. uma coisa. Como é que você, com 16 anos, você descobriu essa quantidade de banda? Todo mundo deve ficar curioso, né? Ah, foi sozinho, né? Foi meio sem querer, na verdade, porque meu avô, ele. Eu moro com meus avós desde que eu era pequeno, né? Então, Ah, novela é 24 horas, novela. O pessoal mais ah, velho gosta de uma novela, né? Então, é novela o dia todo. E desde pequeno eu fico ali de lado, assim, brincando com alguma coisa, eu pequeno assim, ou pegava algum refrão, alguma letra, aí eu guardava, aí depois de um tempo eu descobri que a música era de tal artista, ah, inclusive legal. Totalmente Demais foi de uma novela também. Muita música assim que eu descobri foi de novela, muita música, Ah, que praticamente tudo. legal. Pois é, e Totalmente Demais foi uma dessas. E depois que eu descobri a versão do Hanoi, eu fiquei doido, né? Eu falei, não, a da Anitta eu prefiro É, do Hanoi mesmo, a né? versão do Hanoi é legal, a versão do Hanoi é bacana. Pois é, demais. É uma Então musicona, a gente né? vai falar sobre. Eu lembro Oi? quando uma super música totalmente demais. Quando eu conheci o Arnaldo, Muito. que eu mudei para o Rio, em 84 ou 5, não sei, e ele me mostrou uma fita demo. Naquela época era fita cassete. Eu fui na casa dele, no apartamento dele, ele me mostrou uma demo que ele tinha gravado com a Totalmente Demais já. E eu achei Uhum. demais a música mesmo, né? Porque eu falei, pô, que música boa, assim. Sabia que ela ia ser sucesso, assim. A gente gravou no disco, aí rapidinho ela virou música de trabalho, já foi... Ela de cara, quando eu ouvi na fita demo, eu falei, não, que música boa. Tinha Garota do Ano, que era um single que ele tinha lançado nessa fase entre o Brilho e o Hanoi. Ele lançou Garota do Ano com letra do Tavinho Paz, que a gente chegou a tocar também nos shows, assim, era legal, tinha um solo, era boa para guitarra. As músicas do Hanoi todas são boas para guitarra. Eu e o Vulcanes, a É, gente teve sorte nisso aí, porque é tudo música de guitarrista.
O Arnaldo faz música de guitarrista, então a gente se dá bem nessa. Uhum. Exatamente. Pois é. E a gente vai falar sobre todo o seu trabalho aí. Então, primeiramente, vamos falar sobre seu início, né? Como é que você encontrou esse caminho da música? Olha, eu brinco que aconteceu o seguinte, quando eu tinha 6 anos de idade, eu sempre gostei de música. Meu pai sempre cantou muita música, minha mãe chegava até a compor, ela compunha assim, sem tocar instrumento. Então, sempre teve música na minha casa, sempre, desde que eu nasci. Eu comecei a gostar. Aí, quando eu tinha 5 anos, meu pai me levou para assistir o Help dos Beatles. E eu fui e adorei o filme, super legal, assim, um filme infantil mesmo. E eu adorei, fiquei fã do John Lennon e tal, empolguei com a música. Aí meu pai me deu, eu pedi ele para me dar uns discos, ele comprou o Help para mim e tal. Aí passou um tempo, ele ganhou um violão. Eu morava no Rio nessa época, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu morava no Rio nessa época. Meu pai ganhou um violão de um amigo dele e chegou em casa com esse violão, morava no Rio, em Copacabana. Meu pai falou, meu filho, eu estava andando ali em Copacabana, encontrei com o John Lennon, ele mandou esse violão para você. E eu acreditei que era o John Lennon que tinha mandado o violão para mim mesmo. E aí eu fiquei com aquele violão lá em casa, sem saber como é que tocava e tal. Aí quando eu tinha 9 anos, um primo meu me ensinou uns acordes e tal. E depois aí eu parei, aí com 15, aí eu voltei para Belo Horizonte. Com 15 anos, um dia o violão ficava no meu quarto, o violão do John Lennon, eu já sabia que não era do John Lennon, mas ele, para mim, sempre Sim, foi do sim. John Lennon. E aí um dia eu ouvi uma música do Hendrix, chamada Dolly Danger, que eu nem sei se eu sei tocar, que era... É isso aqui, ó. Lembrei aqui. Aí essa música me fez ter vontade de tocar. Ela é assim, ó. É isso aí, ó. Dolly Danger. Aí, isso, eu tive vontade de tirar esse solo, tirar esse riff, né? Mas eu não sabia como é que fazia. Eu peguei o violãozinho lá e tentei. Aí eu arrumei um professor aqui que começou a me ensinar, um cara muito legal aqui de Belo Horizonte. Ele tocava guitarra na época, hoje ele trabalha com rádio, com música, é conhecido aqui como Enciclopédia do Rock. E aí ele me ensinou umas músicas dos Beatles. E aí começou a me ensinar um monte de coisa, me mostrou um monte de artista, mostrou Johnny Winter, guitarrista, me falou sobre Chuck Berry, me falou sobre, aí me ensinou Beatles, me ensinou uma banda que era muito legal de guitarra, chamada Wishbone Ash, que tinha 2 guitarristas muito legais também. E aí eu comecei a aprender, e aí o resto a gente foi sozinho, assim, fui sozinho, porque não tinha muito professor de rock e de blues nessa época. Você tinha professor de música popular, mas rock and roll e blues, isso foi o quê? 1975. Então não tinha quase professor de rock aqui. Talvez no Rio já tivesse mais gente que tocava rock assim, mas Belo Horizonte tinha pouca gente que ensinava. Então era muito difícil você conseguir ter informação. Aí a gente ia sozinho. Eu peguei um básico, assim, aprendi uns acordes e tal. O resto era com disco. Botava o disco e tentava tocar igual. Depois eu comecei a ir nos shows da Rita Lee, porque aí tinha banda de rock que vinha tocar aqui. Rita Lee, com Tutti Frutti ainda, Terço, com Flávio Venturini, que depois ficou meu amigo, Mutantes, já naquelas formações diferentes dos Mutantes. Eu ia para o palco, era Isso muito tudo foi louco. feito no solo? Eu ia para a beira do palco, eu ia tentar aprender com 15 anos, 16 anos, ficava lá tentando aprender. Aí ficava parado na frente do palco, olhando para a mão do guitarrista. E aí eu ficava tentando adivinhar o que estava acontecendo, porque não dava para você adivinhar. Eu via, por exemplo, eu tinha um livro do Paulinho Nogueira, de método de violão, tinha lá o Dó maior. Aí mostrando que você fazia assim, né? Aí eu vi os caras fazendo assim, ó, tocando. Aí eu falava, pô, o que é isso? O cara com o dedo aqui. Então, era muito difícil aprender nessa época, mas a gente ia sozinho, assim, aí você ia desenvolvendo o ouvido e tal, ia fazendo desse jeito. Pois é, e seu primeiro violão quem te deu foi o John Lennon, né? Mas quem te deu sua primeira guitarra? Foi meu pai. Aí eu perturbei ele, Ah, pedi essa já uma foi seu pai. guitarra.
Perturbei. Aí ele foi no Rio, a gente foi no Rio. E primeiro eu comprei um violão de 12 cordas aqui, que ligava, que tinha um captador, você ligava ele num amplificadorzinho felpa de 10 watts. E aí depois eu comprei uma guitarra muito ruim, que não tinha nem marca, que era uma guitarra azul pintada com um pincel, assim, ela parecia um toco de pau mesmo pintado, assim, não era, era muito ruim, essa não tinha nem marca no seu nome. Aí logo depois, eu fui ao Rio, meu pai morava lá, aí ele me deu uma Giannini SG, pretinha, em 1975, tipo a do cara do AC/DC, como é que é o nome dele, gente? O guitarrista do AC/DC, uma SG, Angus Young? é isso, André. Ele me deu uma SG preta, Giannini, né? E aí eu fiquei com ela durante um tempo, aí fui tendo, aí eu tive Giannini Les Paul, tive Giannini Stratosonic, até que apareceu um cara aqui em Belo Horizonte, que nessa época ninguém tinha instrumento importado. Aí apareceu um cara, que era o Fernando Campos, com essa guitarra, que tinha voltado dos Estados Unidos, comprou essa guitarra, que é uma Fender 1977, ele voltou em 1978 e trouxe essa guitarra. E aí ele ia voltar para os Estados Unidos e falou, vou vender essa guitarra que eu compro outra igual lá. Aí chegou aqui e me avisaram, falou, o Fernando Campos está vendendo uma Fender americana, vai lá na casa dele. Aí eu lembro que eu cheguei na casa dele assim para comprar, eu enchi o saco do meu pai, falei, pai, eu passo no vestibular que você quiser, faço o que você quiser e tal. Aí fiz todas as promessas, meu pai me deu dinheiro para comprar. A guitarra custava 23, não sei que dinheiro que era na época, 23.500. E aí meu pai me deu só 23. Aí eu fui na casa do Fernando, ele não quis vender por 23, só pedi para ele fazer desconto, ele não quis vender. Aí acabei, depois consegui o resto do dinheiro, comprei a guitarra e eu tô com ela até hoje, desde que eu tinha 18 anos. Então já tem muito tempo isso. Foi a guitarra que eu aprendi tudo, que me acompanhou em tudo que eu fiz na vida. Hoje eu não toco muito com ela mais ao vivo, porque eu fico com medo de perder, de estragar, de alguém roubar e tal, porque não Sim, porque sim. ela valha muito dinheiro, mas porque ela tem um valor sentimental para mim muito grande, né? Primeira guitarra que eu toquei na vida, assim, guitarra boa que eu tive. E lá eu acho que eu comprei ela em 1978, ela é 77, mas eu comprei ela em 78. E sua primeira banda, qual foi? E, rapaz, aí a gente teve bandas aqui aprendendo a tocar, profissional mesmo, assim, foi o Hanoi, né? Porque eu tive 1.000 bandas aqui em Belo Horizonte, mas bandas com a gente aprendendo a tocar e tal. Então, montava banda com o pessoal do colégio, e aí ficava estudando no quarto. Eu lembro de música, a gente tocava música que era. Ficava o dia inteiro tocando uma coisa assim, tipo isso aqui, ó. Que chamava Lá Eterno, que ficava. Só isso. O baixo fazendo isso e a guitarra lá. Aprendendo. E Aí, aí toquei com um monte de gente aqui, montei bandas com amigos, toquei com bandas de amigos aqui também. Mas aí quando eu fui para o Rio, lá com 24 anos, para tocar no Hanoi, aí foi realmente profissional, porque o Hanoi já era, o Arnaldo, né, tem uma super experiência, o Arnaldo já tocou com todo mundo, né? Tocou com Moraes Moreira, Luiz Melodia, Gal, Caetano, todo mundo. Então tocar com o Arnaldo para mim foi um upgrade assim muito grande, tocar com um cara realmente experiente na música brasileira, né? Já tinha tocado rock, já tinha tocado funk, já tinha tocado reggae, já tinha tocado tudo. Então foi muito legal, um aprendizado. E o Arnaldo é um cara muito legal assim de trabalhar com ele, porque ele dá muita liberdade para o músico, sabe? Eu cheguei no Rio, o Arnaldo é acho que uns 10 anos mais velho que eu, então muito mais experiência do que eu. E eu cheguei morrendo de medo, assim, falei, pô, não posso tocar mal na frente de um cara desse, né, com experiência dessa, que toca tão bem e tal, que já trabalhou com tanta gente. E ele me mostrava uma música e eu tentava fazer o melhor que eu conseguia ali e tal. Mas com medo, com receio de não estar fazendo direito e tal. E eu falava, e aí, Arnaldo, você gostou? Ele falava, tá ótimo, vai. Ele sempre deu liberdade, assim. O Vulcani sabe disso. Nos shows, quando tinha negócio de solo, de guitarra, naquela época tinha uma, uma restrição, assim, por causa da coisa pop, de tocar em rádio e tal. Você não podia fazer música com
meia hora de solo, assim, né? Não ia tocar no rádio, era difícil. Nos shows, a gente fazia tipo Cream, tipo Jimi Hendrix Experience, assim, ficava tocando uma música e fazia solo de meia hora de guitarra, meia hora de baixo, meia hora de bateria. Eu tenho uns vídeos aqui ainda do Hanoi tocando ao vivo no Parque Lage, que era uma pauleira total. Era de trio, Pena de bateria, eu de guitarra e Arnaldo de baixo. Então todo mundo solava, o Arnaldo sempre deu liberdade para todo mundo solar e fazer. Ele nunca, em uma música, ele falou, não, isso aí tá ruim, não faz isso, deixa, não faz desse aqui. Ele sempre falou, não, faz aí, entendeu? E sempre deu força. Assim. O Arnaldo é um cara muito legal, eu gosto muito dele. Grande amigo. Para quem não sabe, mestre, o né? Pena Assim, é do Erva Doce, né? Oi? Para Oi? quem não sabe, o Pena, baterista também do Erva Doce, né? Isso, o Pena foi do Erva Doce antes, também tocou com um monte de gente, tocou com o Jorge Ben, tocou com a maior galera. E eu conheci o Pena, a gente não tinha baterista na época. Quando eu fui na casa do Arnaldo a primeira vez, não tinha banda. Ele me mostrou essa fita e falou, olha, estou pensando em fazer uma banda e tal. Você topa? Eu falei, claro. Ele me mostrou a fita com Totalmente Demais, Garoto do Ano. Eu mostrei uma fita com umas músicas que eu tinha gravadas aqui em Belo Horizonte, também fita cassete. Assim. E aí ele achou legal, eu adorei as coisas que ele mostrou. E ele falou, estou querendo montar uma banda. Se você topar fazer, a gente vai começar a montar. Então a banda começou com ele e comigo. Aí, um dia, acho que ele encontrou com o Pena no Baixo Leblon. Eu não estava junto com ele quando ele encontrou com o Pena. Ele me avisou, ó, chamei um cara para tocar bateria, que é o Pena, que é do Erva Doce, baterista pesado, assim, vai ser legal. Aí ficou essa mistura, assim, de o Arnaldo, com a experiência dele de rock dos anos 60, 70, Led Zeppelin, essas coisas que a bolha tocava, Rolling Stones, né? Então, o Arnaldo com a experiência dele de rock e de música brasileira também, por ter tocado com melodia, com Caetano, então funk, rock, reggae, tudo isso o Arnaldo tinha experiência. Eu entrei com essa coisa mais do rock também, mas mais do blues, né? Mais tocando blues, porque eu sempre ouvi os Guitar Heroes lá, Hendrix, B.B. King, Freddie King, Albert King, não tinha Steve Ray Vaughan ainda, né? Mas tinha o Albert King, que é quem o Steve Ray Vaughan se baseou para ter o som dele. Então, ouvia muito Hendrix, B.B. King, Freddie King, Albert King, Albert Collins, Roy Buchanan, aí os ingleses, Robin Trower, Eric Clapton, e aí Jeff Beck. E aí foi essa mistura, o Pena com uma coisa pesada, metal, assim, mais metal mesmo. O Arnaldo com essa mistura toda de funk, de rock, de reggae, de não sei o quê, e eu com essa coisa mais blues. Então o Hanoi ficou uma mistura desses ritmos aí. Pois é, o Pena é um excelente baterista, uma pena que não tem nada dele na internet, né? Mas o que aconteceu com ele? Eu sei que ele faleceu, mas que Eu não ano que sei foi, o que que exatamente o que houve? ele faleceu, só porque tinha muito tempo já que eu tinha voltado para Belo Horizonte quando ele faleceu. Então eu não soube exatamente o que aconteceu com ele. Parece que ele teve uma infecção hospitalar, não sei. Já tinha um tempão que eu não via. Eu estava em Belo Uhum. Horizonte, eu voltei, eu não sei que ano que ele faleceu, mas eu voltei para Belo Horizonte e perdi contato com ele, assim, durante muito tempo. Ele já tinha saído do Hanoi há muito tempo, então eu tinha mais contato com o Arnaldo, mas mesmo assim pouco, porque eu estava aqui, ele não tinha internet nessa época quando eu voltei. Então o contato era Uhum. telefônico. Quando você mudava de cidade, você não falava com a pessoa igual a gente fala hoje pela internet, né? Hoje você está no Japão, eu falo com você aqui agora, É, né? Pela internet. Naquela época não, pois é. era só telefone. Então eu mudei de cidade, saí do Rio para cá, para Belo Horizonte, você perdia o contato com a pessoa, assim, era só se ligasse mesmo, entendeu? E aí a gente não ficava Uhum. ligando sempre, né? Cada um cuidando da vida e tal. Aí de vez em quando, assim, falava. Então eu não tinha contato com o Arnaldo quase e com o Pena menos ainda. Nem Mas com o você se lembra do Edmar. ano da morte Porque aí dele? quando eu saí do Hanoi, eles continuaram. Aí entrou na época, É, o Edmardo continuou, Edmardo Galho, o Ceará continuou. Aí eu saí. Aí entrou na guitarra, entrou o Dade, baixista sim. da Cor do Som. Ele que entrou tocando guitarra. Aí depois teve o Serginho Serra, eu acho. O Serginho Serra participou também do Hanoi um tempo. Serginho, eu Eu, acho que ele foi do plano B só.
Ele só foi do plano D, não? Não sei, não lembro, porque eu já tinha voltado para Belo Horizonte. Eu sei que ele tocou lá com o Arnaldo um tempo também. Aí depois entrou o Sérgio Vulcanes, que foi quem ficou e está até hoje, né? Mas Exatamente. Mas quem o entrou ano da primeiro foi morte o do Dade. Eu Pena, lembro que você eu se achei lembra? engraçado o Dade entrar, porque o Dade é baixista, né? Mas ele estava É, tocando guitarra nessa época. exatamente. Mas o ano da morte do Pena, você se lembra mais ou menos qual foi o ano? Eu não lembro que ano que foi. Não vou lembrar mesmo, assim. Não, não sei o ano. Eu lembro do Arnaldo me dando a notícia. Assim, me telefonou e me deu a notícia. Eu estava aqui em Belo Horizonte já, e ele me deu a triste notícia que o Pena tinha falecido. Foi super triste, né? Porque o Pena, um cara alegre, animado, engraçado, muito engraçado, assim. Eu ri muito do Pena, assim, ele fazia muita coisa engraçada. Eu dividia quarto com ele nas viagens. No princípio, eu dividia quarto com ele. Então, era muito engraçado. Eu ria muito, porque ele era muito engraçado, muito fazedor de graça, assim. Mas eu não Pois é, lembro o grande. ano. Uma grande perda para o rock brasileiro, assim, porque era um grande baterista. E um grande cara, Sem dúvidas. uma grande pessoa, grande figura humana. Assim. Pois é, sim. E o Vulcanes, ele comentou aqui que o Serginho era do plano D. É, o Serginho, que eu me lembro, ele não chegou a tocar no Hanoi, não. É, você saiu em 86, não foi? Não, não, eu saí em 86, saiu o disco. O É, isso, Pensamento Básico isso. saiu em 86. Eu saí no final de 88 para 89. Ah, sim. É, o Serginho, ele entrou Quando, no traje em 87. quando eu saí, a gente tinha preparado o disco, aquele disco, o segundo disco do Hanoi, que tem aquele menino que Fanzine. o fanzine. Eu saí, a gente chegou a fazer a gravação demo no estúdio do Arnaldo. Eu gravei o disco demo todo lá no estúdio do Arnaldo. E aí, quando ia entrar no estúdio para gravar o disco de verdade mesmo, eu saí da banda. Aí Aí eles gravaram, eu acho que eu cheguei a gravar só o disco demo, não gravei o disco de verdade. Mas tem algumas músicas minhas lá nesse disco, parceria com o Arnaldo, com o Tavinho, eu acho que eu não lembro mais quais são. Eu lembro que Cheira Confusão é uma delas. Isso. Tinha Se a Gente Não Fosse Como Era, tinha Plique Plique, né? Eu não lembro mais exatamente de todas. Mas eu lembro que Cheira Confusão, sim. Cheira Confusão porque eu tinha feito um pedaço assim, ó. Peguei esse acorde aqui, ó. Deixa eu tirar o microfone aqui para te mostrar. Ó. Pegando aqui, ó. É um acorde suspenso, ó. Ela começou assim com esse negócio. Aí eu mostrei para o Arnaldo, e aí ele pegou, chamou o Tavinho lá, que eles estavam sentados lá na oficina fazendo música lá no segundo andar, no quarto. E aí eu levei esse pedaço, aí o Arnaldo foi cantando a melodia, o Tavinho veio com aquela coisa, e depois teve aquela outra parte. Sei não, não sei não, não sei não, sei não, não sei não, não sei não. Eu estava ouvindo muito Jeff Beck nessa época, assim, um disco do Jeff Beck que tinha saído chamado... não vou lembrar o nome, com um cantor bom, que o Jeff Beck estava usando muita alavanca, e aí eu estava empolgadão em fazer uns funks, assim, sabe, de fazer... É. Tinha uma música que ele tocava e fazia um... É. E eu fiquei empolgadão com isso, assim, queria fazer umas músicas nessa onda, assim, sabe? Uhum, E aí Cheira sim. Confusão foi uma vontade de fazer alguma coisa nesse negócio que chamava... era um tipo de funk, assim, pesado, meio metal, assim. Mas não era metal de metaleiro, não. Era um metal mais para a onda de Led Zeppelin, mesmo, muita coisa pesada do Jeff Beck. Uhum. A ideia era Mas e essa. sobre o primeiro disco Hã? do Hanoi? Que é? Como é que foram as gravações do primeiro disco do Hanoi? Você se lembra como é que foi? Do primeiro disco, que Isso. eu toquei, lembro demais, lembro. A gente foi contratado pela RCA, que o Arnaldo já tinha contato. A gente já frequentava a RCA direto, porque
era um lugar de ensaio. A gente montou o trabalho todo num estúdio de ensaio da RCA, que o Arnaldo tinha um contato lá, que era o Gucci, quem acabou produzindo o disco. Então, eles liberaram a sala de ensaio para a gente preparar o trabalho. A gente ficou o ano de 85 todo ensaiando lá em Copacabana e montando as músicas. E lá eu acabei conhecendo muita gente, porque na RCA tinha muitos artistas da música brasileira. A Gal, o Dominguinhos, aquele cara do vou apertar, mas não vou. Como é que é o nome dele, gente? Sambista. Esqueci o nome dele. Nelson Gonçalves. Então tinha muita gente assim bacana na RCA. E as bandas também, era o Erva Doce? Era o Erva Doce, o Roupa Nova. Então a gente ensaiava lá na RCA. E aí, logo que pintou a oportunidade, que o Gucci sentiu firmeza assim, no material dos ensaios, dos shows, ele foi em alguns shows que a gente abria show no Parque Lage, abrimos vários shows no Parque Lage, e abrimos show do Caetano, abrimos show do Raul Seixas, abrimos show do Erva Doce, Camisa de Vênus. E aí aí o Gucci sentiu que a banda já estava legal para gravar, falou, olha, vai rolar uma gravação. Aí a gente fechou o repertório, ensaiamos o repertório todinho e começamos a gravar em 24 canais no estúdio da RCA. E foi uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha gravado num estúdio daquele tamanho, assim, 24 canais. Já tinha gravado em Belo Horizonte em 8 canais. Mas em 24 canais no estúdio, no Rio de Janeiro, na RCA Victor. Foi muito, muito importante assim, para mim. Aprendendo coisa ali. Eu lembro do Marcelo Susequins me ensinando a tirar som de grave na guitarra, assim, porque eu tinha um amplificador pequeno, de um Yamahazinho de 50 watts, e o Marcelo me ensinando, falando, você precisa de ter som de grave na guitarra. Pra você ter o som de grave, ele me contou que ele usava uma caixa Marshall com alto-falante de 15 polegadas. Aí eu comecei a usar coisas assim também para tentar ter um som mais poderoso e tal. Mas eu lembro de muitos detalhes. A gente teve música que eu botei, assim, sei lá, 7 canais de guitarra, 8 canais de guitarra. Tinha uma ideia de madrugada, o Arnaldo me ligava, às vezes, 1h da manhã, 2h da manhã, falava, Afonso, tive uma ideia aqui, podia fazer uma guitarra assim e tal. Aí eu pensava também, tal, não sei o que, no outro dia chegava lá, montava uma outra guitarra, base, 1000 bases, mil detalhes, assim, é um disco cheio de guitarra, né? Então eu lembro muito bem. Eu tenho fotos, assim, da gravação. Teve um dia que o Pena saiu, resolveu sair, depois ele voltou. Ele saiu do meio da gravação, assim, e aí foi um cara também histórico do rock nacional, que foi o Sérgio Della Mônica, baterista que tocou com a Rita Lee. E eu assisti show da Rita Lee com ele tocando. Aí, no meio da gravação, foi no dia da Totalmente Demais, quase que ele gravou ela. Ele chegou lá e tocou, mas aí não sei porque não rolou direito, aí depois o Pena voltou e acho que foi o Pena que gravou a bateria da Totalmente Demais mesmo. Mas foi uma experiência muito fantástica para mim. Inesquecível. Você tem uma favorita nesse disco? Uma música que você mais gosta? Não. Cada uma tem uma história. Quer dizer, claro que Totalmente Demais é uma música muito bacana. Eu gostava também de Bom Sucesso 68, porque eu fiz um solo todo trabalhado, nessa onda. Não, aquele solo é demais. Aquele solo é maravilhoso. Muito bom. Esse solo é totalmente influenciado pelas coisas do Jeff Beck que eu ouvia na época. Tem muita alavanca, né, de fazer com a alavanca. Sim.
Jeff Beck estava fazendo direto nesse disco que eu tinha dele. Então, essas duas são músicas que eu gosto. Nem Sansão, nem Dalila. Outra música que eu adoro, porque eu acho a letra muito legal, uma letra do Cazuza, e uma letra muito bacana, porque tem uma... Apesar dela ser uma música assim, que está dentro da coisa do rock and roll, que teria uma agressividade, ela tem uma coisa muito, muito poética e da MPB, assim, porque o Cazuza tinha esse lado, né? Então, ela fala com muita delicadeza sobre uma briga de duas pessoas que se amam. Né? Um casal, ele fala, Dalila, eu nunca fui herói, eu tento bancar o machão, mas o coração dói. Eu acho bonito isso nessa letra. Aí ele fala, nem Sansão, nem Dalila, apenas dúvidas, feridas. É bonito demais essa letra. Eu sempre falei com o Arnaldo que eu achava que essa música é uma música que deveria ser trabalhada, sabe, ainda. O Arnaldo podia explorar essa música, porque é uma musicaça. Assim. Eu já toquei ela de outros jeitos, já toquei ela... Ela era... Como é que ela era, gente? Ela era... Lembrei. Dalila, eu nunca fui Sansão, nem ramo telequete bobão, a minha pátria é a vida. É assim que ele toca, mas eu já toquei ela assim, quer ver, ó? O que é que eu fazia? Esqueci, eu tinha tocado agora com outra batida meio xadeadu, assim. Dalila, eu nunca fui Sansão. Esqueci como é que era, mas eu já toquei ela de outros jeitos, assim, também, fazendo releitura. E ficava muito legal, assim, é uma musicaça, eu acho, uma grande música, grande letra. É verdade. E Né? os dois maiores solos, na minha opinião, assim, do Hanoi é Fanzine e Bom Sucesso 68. Esses solos Legal. são maravilhosos, Legal. sensacional. Eu adoro esses Isso aí. solos. Mas Vulcanes como e foi sua o saída fanzine é o do Hanoi? Vulcanes. Isso, Fanzine é É, do Vulcanes, é do Vulcanes. isso E aí. como foi sua saída do Hanoi Hanoi? Foi o seguinte, eu estava querendo montar, o Frejá tinha uma banda de blues lá no Rio, chamada Midnight Blues, que ele tocava às vezes no Jazz Mania, à noite, e eu estava muito, muito ligado na coisa de guitarra, blues, assim, e eu estava com essa vontade de começar a fazer uma coisa mais voltada para isso, sabe? Para a coisa do blues. E eu sabia que para eu me dedicar a isso ia ser complicado. Bom, o Frejá me convidou para participar de um show deles, um não, alguns lá que ele fez no Jazz Mania, e eu fui, eu adorei tocar. Foi a primeira vez que eu toquei sem pedal, porque blues, né, tirando o som da guitarra direto do amplificador assim, eu cheguei para dar uma canja, e o Frejá, eu lembro que ele me prestou uma Fender dele lá, 61, assim, ele pegou e falou, olha, é a guitarra ligada direto no amplificador aqui. Eu falei, não tem nenhum pedal, um overdrive? Ele falou, não, blues você vai tocar com ela direto aqui. E eu toquei e foi uma experiência assim marcante assim para mim. Eu achei muito legal ter feito isso. E aí eu resolvi montar uma banda de blues paralela ao Hanoi assim. Só que tem que aí começa aquele negócio de coincidir data, né? A gente arrumava um show em algum lugar, aí o Hanoi também arrumava e não dava para fazer uma agenda assim de você programar tudo antes, porque se pegar assim, a agenda de. Eu marcava um show, por exemplo, nós estamos agora em outubro, eu marcava um show, sei lá, dia 20 de novembro, agora, para a banda de blues. Aí, na semana, dia 15 de novembro, o Hanoi vendia um show para o dia 20. Porque a gente não consegue prever que dia que você vai vender um, que dia que você vai, né, conseguir marcar um show e tal. Aí Uhum. começou a ficar apertado isso. Aí eu falei, não, eu vou ter que sair. Aí eu acabei saindo, fui fazer outras coisas, assim, fui tentar procurar outros caminhos. Assim, já tinha 4 anos de Hanoi, 4 anos tocando com o Hanoi, viajando muito, o Hanoi fazia muito show. Então eu estava querendo fazer uma coisa mais, ficar mais quieto, sabe? Meu filho tinha acabado de nascer, meu primeiro filho, ele nasceu, ele nasceu no dia 2 de setembro de 87. E no dia 3 de setembro ou 4 de setembro a gente viajou para o sul do Brasil, fizemos lá 32 shows em 30 dias.
Teve dia que a gente fez 2 shows no mesmo dia em cidades diferentes. Assim. Eu nunca vou esquecer isso, porque um desses shows eu estava com febre, assim, você está na turnê, você tem essas coisas todas. Eu lá morrendo de febre, assim, fiz um show num lugar e tinha que acabar aquele show, juntar o equipamento, pegar o carro e ir para outra cidade fazer outro show. Tipo um show 7 horas da noite numa cidade e outras 9 da noite na outra. Cidade perto, assim. E eu com aquele febrão, bicho, não aguentava mais, assim. E aí, bom, e teve essa coisa também do meu filho nascer, né? Com o Hanoi viajando como viajava, eu não ia ter contato com meu filho. Porque a gente viajava muito mesmo, fazia show quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí eu fiquei botando essas coisas todas na balança e falei, não, eu quero fazer uma coisa que eu toque menos, que eu viaje menos, que eu fique mais tocando no Rio, assim, de vez em quando vou em São Paulo, faço um show em Belo Horizonte, mas eu não quero sair em turnê fazendo esse tanto de show, que eu quero ficar perto do meu filho. Meu filho tinha acabado de nascer e não tinha internet, então era complicado. Quando a gente no sul, viajando no sul, fazendo um show, minha esposa lá com o neném, com o meu filho pequeno, eu só podia falar pelo telefone, e era caro você telefonar, entendeu? Então eu ficava lá no sul, viajando, louco para saber como é que estava o meu filho, que tinha acabado de nascer. É uma realidade assim, diferente para vocês que já nasceram na internet. Naquela É, época, naquela época era ruim você ficar longe, porque você não falava. Eu morei nos Estados Unidos em 81, não existia internet, né? Assim, então, para telefonar para sua família, você só podia telefonar, só quem tinha grana para telefonar, e era assim, uma vez de 15 em 15 dias você telefonava, e tinha que ser rápido, você tinha que falar, alô, oi, tá, tudo bem, como é que tá? Então tá, beleza, tchau, porque era caro para danar, era super caro. E nas viagens do Hanoi também não tinha internet, já estou falando de 1987. Então a gente tinha que falar pelo telefone e rápido. Não podia ficar sabendo, conversando. Como é que tá o neném? Ah, tá bonzinho. Ontem eu troquei a fraldinha dele direito, sabe? Mamou direitinho. Não, era tudo. E aí, tudo bem, tudo bem. Então tá, tchau. E sim. aí, isso foi uma das coisas que eu também falei, não, eu não vou ficar, não quero ficar longe do meu filho, quero ficar perto. E aí foi uma coisa meio sentimental mesmo, assim, né? Eu queria ficar perto do meu filho, queria experimentar fazer outras coisas, queria, né, viajar menos e tal. E aí eu saí por causa disso. Mas eu sempre adorei, nunca não teve briga, não teve nada disso. Saí numa boa. E agora vamos falar sobre o segundo disco, Fanzine. Você não tocou nesse disco, né? Mas o que você achou das guitarras do Vulcanes? Os Ah, solos eu dele, adoro. O riffs? Vulcanes é demais, eu adoro ele. Super, Sim. super músico, super bacana, um cara generoso, assim, me recebeu depois. Todas as vezes que o Hanoi veio tocar aqui em Belo Horizonte, eu fui da Canja, e ele me recebeu sempre com um carinho danado, com toda gente boice que eu falo, com todo carinho, sabe? Um cara muito legal, muito bacana. E eu adorei as guitarras, pô. O Vulcanes toca pra cacete, super guitarrista. Sim. Guitar Pois é. Hero. Toca pra danar. Então, adorei, Uhum. adorei tudo que ele fez lá. Pois é, as guitarras também do Cheiro à Confusão é sensacional também. Ele falou que tem É, muito do Ed Van Halen nesses riffs de guitarra, mas o Fanzine é ótimo também. O primeiro e o segundo disco é muito bom de guitarra. Mas depois é, da sua saída, o que você fez? olha, depois que eu saí, eu montei 2 bandas de blues no Rio. Fiz uma banda com o Lô Miranda, que é um tecladista mineiro, mas que mora no Rio há muitos anos, tá lá até hoje. Ele tocou com o Alceu Valença, tocou 8 anos com o Alceu Valença, tocou muito com o Paulo Rafael, guitarrista do Alceu, que faleceu agora também. E a gente montou uma banda e fizemos shows em casas noturnas, assim, no Rio. Tipo Jazzmania, essas casas noturnas menores, né? Porque o Hanoi tocava em ginásio e tal. Então a gente fez shows em casas menores, fomos para São Paulo algumas vezes, viemos aqui em Belo Horizonte fazer show. Depois, no outro ano, eu montei. Bom, essa banda era com o Márcio Lô Miranda e a Tônia Schubert, que era uma cantora do Sempre Livre, que era uma outra banda de rock do Rio de Janeiro dessa época. A gente montou essa banda, o Márcio Lô Miranda, eu, a Tônia Schubert cantando, e tinha um baixista daqui de Belo Horizonte que eu levei para lá, o Gugu, e o Roberto Alemão, baterista. Aí a gente ficou tocando um ano com essa banda no circuito de blues, abrimos show do Celso Blues Boy, essas coisas. Depois eu montei outra banda chamada Os Senhores, que aí não era muito blues, assim, era
mais rhythm and blues, mais acelerado, assim, mais coisa de soul music. Eu estava ouvindo muito Robert Cray, no princípio do Robert Cray, então tinha muita música nessa onda de tocar. Meio soul, meio funk, assim, sabe? Mas tudo com guitarra de blues. E aí a gente chegou a gravar um disco no Rio, mas um disco que não foi lançado porque o selo fechou. É o disco com participação do Erasmo Carlos, do Frejá e do Arnaldo Brandão. Eu chamei o Arnaldo para cantar uma música que depois, alguns anos depois, eu dei para o Samuel Rosa, do Skank, que tinha sido meu aluno de guitarra. Antes de eu ir para o Rio, o Samuel foi meu aluno de guitarra. Aí eu fiquei no Rio, a gente falava de vez em quando e tal. Quando ele montou o Pouso Alto, que é a banda antes do Skank, ele me contou que ele estava montando uma banda, ia mudar o nome e tal, não sei o quê, me pediu para conseguir umas letras para eles de música. Aí eu mandei essa música, Gentil Loucura, que o Arnaldo cantou comigo nesse disco que sairia. O Samuel gravou ela completamente diferente, porque ela, na verdade, quando eu fiz, eu tinha feito ela assim, meio funk mesmo, era... Hoje eu tô jogando tudo fora, tudo que não presta mais. Eu fiz uma gravação dela agora com o Wilson Sideral, tá no YouTube. A versão original dela é essa. O Samuel fez outra onda, porque o Skank era uma banda de dance hall, de reggae. Então o Samuel mudou ela. Mas ela foi para a trilha sonora da novela também, o Mapa da Mina, né, com o Skank. Então foi uma coisa legal assim que aconteceu. Aí, bom, então eu fiz essas duas bandas. Aí depois eu voltei a morar em Belo Horizonte. Falei, não, eu quero. Minha esposa veio para cá, minha primeira esposa veio para cá, meu filho veio para cá. Eu falei, não, eu vou atrás dele, vou para Belo Horizonte, vou ficar lá pertinho dele. Vim para cá, montei um estúdio e tentei ficar só no estúdio, quieto, sem viajar, sem fazer show, tá, ficar quietinho aqui. Só que tem que. Aí em 2000, o Ronaldo Bastos me contrata para Dubas, para o selo dele, para pegar um lado mais MPB, porque a Dubas tem muita coisa fora do Brasil, a gravadora do Ronaldo tem contatos fora do Brasil, então é Japão, Itália, Alemanha. Aí não adianta a gente querer vender rock, o Brasil exportar rock assim, porque é mais difícil. O pessoal de fora conhece o Brasil como o país da bossa nova, né, do samba e tal. E o rock and roll eles importam direto dos Estados Unidos e da Inglaterra. São as fontes originais lá e tal. Então, o Ronaldo me contratou para esse selo, para Dubas, para pegar o meu lado de canção de música brasileira. Aí eu fiz o primeiro disco para eles, para Dubas, né? Foi lançado no Japão, um disco que chama de Zum Zum, e esgotou no Brasil e no Japão, não tem mais para vender, só tem nas plataformas digitais. Aí o Ronaldo me pediu para fazer, ele gostou da sonoridade, é um disco acústico, assim, de 2 violões, baixolão e percussão. E o Ronaldo gostou da sonoridade e me pediu para que eu fizesse um disco assim, com as músicas do Clube da Esquina, que o Ronaldo fez parte, né, com Milton, com Lô, com Beto Guedes. Ele falou, pô, eu queria que você cantasse as músicas do Clube da Esquina com essa sonoridade que você botou no disco Zum Zum. Aí eu falei, olha, eu vou ter que mexer em tudo, eu não vou fazer igual. Não vou pegar as músicas do Milton e tentar fazer igual, porque eu não tenho a voz do Milton, não tenho a voz do Lô, nem do Beto. Vai ficar ridículo eu tentar fazer cover deles. Então, eu posso mudar as músicas? Ele falou, pode. E aí a gente inventou, eu e o Gogan, que fez o disco comigo, a gente começou a inventar releituras para essas músicas, modificar e fazer brincadeiras, assim, por exemplo. Não sei se você conhece Canção da América, do Milton Nascimento? Amigo é Sim, sim, já coisa ouvi. para se guardar. A gente, em vez de tocar ela, acho que ela é assim, ó. Ela é como, gente? Deixa eu lembrar aqui. Eu toco ela de tão diferente do jeito dela original. É alto, né? Amigo é coisa pra se guardar debaixo de chão. Só tem que aí eu fiz o seguinte, a gente pegou, na verdade esse arranjo é do Gogan, que toca comigo, tocou comigo lá. Pegou e misturou Blackbird, dos Beatles, com essa música. Olha que legal que ficou.
Blackbird é esse aqui, né? Aí a gente pegou e fez assim, ó. A vida coisa pra se guardar debaixo de chaves. Legal, né? Quer dizer, a vida Genial. pra se guardar debaixo de chaves. Aí a Muito música bom. ficou toda assim. A gente mudou essa. Mudamos outra, quer ver? Uma que é completamente diferente também. Eu fiz uma coisa assim, ó. Essa não tem nada a ver com o original. Aí a gente começou a inventar. Às vezes, isso aqui, ó. Eu já estou com mulher nessa estrada. Qualquer dia a gente se vê. Sem que nada se rapidinho. Que harmonia legal aqui, ó. Notícias me dão notícias me dão você. Essa harmonia é legal, ó. Notícias me dão notícias me dão você. Aí começamos a brincar, assim, inventar coisas. Fizemos um disco de releituras do Clube da Esquina. Esse disco foi lançado no Brasil e no Japão esgotou também. Aí o Ronaldo falou, não, faz outro. Porque eu peguei 14 músicas para fazer releitura e falou, não, pega mais 14. Aí a gente pegou mais 14 músicas, fizemos mais 14 músicas nesse formato de releitura. E aí esse disco também esgotou. E aí lançou, aí tinha 3 discos lançados no Brasil e no Japão já. Aí eu queria fazer o meu autoral, que eu falei, pô, não quero ficar tocando música só do Clube da Esquina, quero tocar as minhas, né? Eu sou compositor e tal. Aí eu fiz o Belê, que foi o disco meu que ficou mais conhecido, eu acho. Isso, isso. Tem É, aquela Bossa Fé que é com Ronaldo Bastos, né? isso, exatamente. Tem a Vagalumes, que acabou ficando mais conhecida minha, porque a Marina Machado gravou depois, quando ela estava fazendo turnê com o Milton Nascimento, ela gravou também, me ajudou a divulgar bastante. Então, Sim, sim. aí eu empolguei, aí eu saí fazendo disco, aí eu fiz o meu plano, aí eu saí da Dubas e comecei a fazer independente, fiz o Voz e Viô, fiz o Zaguezeia, fiz o Trópico de Peixes, fiz Depois de Agora, fiz Lá de um Lugar, fiz um disco só de blues, depois chamado Bluesing, aí fiz o Certeza, aí fui fazendo, fiz outros, fiz 15 discos. E todos acabei lançando aqui no Japão, mesmo os independentes também, porque aí o pessoal do Japão pedia, né? Que a gente acabou criando um público lá, assim. Então tem muita música. Eu fui contar outro dia mais de 160 músicas gravadas. Muita coisa. Caramba. Eu passei a tentar fazer uma coisa, que era o seguinte, eu sempre ouvi muito rock, muito blues, mas eu não queria ficar tocando aqui no Brasil, ficar tocando blues americano. Eu falei, vou tentar misturar porque eu toco de blues com a música brasileira. E fui tentando, até hoje eu faço isso. Então eu lembro que eu gravei nesses 2 esquinas de Minas, por exemplo, uma das músicas que eu fiz isso bem assim foi Caçador de Mim. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Eu sou atroz, não sou feroz, eu caçador de mim. Essa eu fiz um violão bossa nova e o outro violão de aço, um bossa nova de nylon e o de aço todo com frase do B.B. King. Você vai fazer essas brincadeiras, que é o que eu tento fazer até hoje com a minha música, misturar música brasileira, porque eu estou no Brasil, falo português, com guitarra que eu aprendi com os americanos e ingleses. É um caminho que eu escolhi para seguir, assim. Entendeu? Pois é.
Você fala português, mas a guitarra fala inglês, né? Exatamente, essa mistura aí. Porque, na verdade, isso não tem, música não tem nacionalidade, assim, um pouco tem, né? Mas eu queria fazer essa mistura porque eu acho legal, eu gosto de letra em português. Eu acho que o português é uma língua Sim, sim. maravilhosa. O Caetano tocou, o Arnaldo tocou com o Caetano, que é um dos maiores letristas que eu já conheci na minha vida, assim. O Caetano tem letras maravilhosas. E, e o próprio Arnaldo, né, a Bolha, quando ele tocava na Bolha, acho que eles cantavam muito em inglês. Depois o Arnaldo mesmo, quando era The Bubbles, acho que o Arnaldo foi um dos caras que falou, não, vamos cantar em português. A gente está no Brasil, vamos fazer música com português do Brasil aqui. E aí eles começaram a mudar o nome de Bubbles para Bolha, isso lá nos anos 60. Então eu queria fazer essa mistura de pegar a música brasileira, cantada em português, e botar minha guitarra americanizada aí, entendeu? Porque, na verdade, a guitarra blues também é a mesma escala também do baião, né? Mais ou É menos. verdade. É o modo mixolídio lá, que tem a ver com a escala de blues, com a pentatônica. Então é bem parecido, assim. O Raul Seixas já tinha feito muito isso, né? Muito bem, assim, com Let Me Sing My Rock and Roll, que mistura rock com baião. Tem tudo a ver, né? É Sim. tudo ligado, assim, você pensar. Deixa eu te pegar aqui a parede. Já é uma frase de baião com blues, ó. Exatamente. Demais. Aí eu fiquei tentando fazer isso, que é o que eu tento fazer até hoje. Pô, demais. Mas você fez uma releitura muito legal também, que eu adorei, que foi de 2001, dos Mutantes, né? Essa é Mas você que essa eu fez não ou gravei. você Essa ouviu eu de não outro lugar? gravei. Eu fiz, porque eu tentei fazer um projeto, mas não deu certo esse projeto, porque muita coisa acontecendo na internet, que foi o seguinte, em 2018, que ano que foi que eu fiz isso? Talvez tenha sido 2018. Querendo comemorar os 50 anos do lançamento do Tropicalismo, porque teve do disco do João Gilberto, da Bossa Nova, 1958, misturando com 68, que foi o Tropicalismo. Então, a ideia do projeto seria chamar Bossicalha, de Bossa Nova com Tropicália. Aí eu peguei algumas músicas da Tropicália e fiz versão Bossa Nova para elas, mas nem foi o tipo de Bossa Nova do João Gilberto. Foi o tipo de Bossa Nova do Toninho Horta aqui de Minas, são outras harmonias, é outro jeito de pensar. Assim, o João Gilberto tem um raciocínio harmônico de um jeito muito interessante, mas também muito rítmico. A mão direita dele é impressionante, as batidas. Tem uma versão do João Gilberto tocando Para Que Discutir com Madame, um samba antigo, no YouTube, que ele tinha aquela mania de tocar a música e repetir, né, 3, 4 vezes a mesma música, assim, fazer elas ficarem grandes. E cada vez que ele repete a música, ele divide as batidas de um jeito. Tem uma divisão rítmica com a mão direita de um jeito diferente. Ele é muito doido nisso, assim, muito genial. Então, o João Gilberto tem essa mistura. O Toninho Horta já tem um outro conceito de harmonia diferente, são outros acordes, outros caminhos que ele vai, assim, que são muito É, interessantes também e únicos, porque o Toninho tem um jeito que é só ele, não tem ninguém que faça como exatamente. ele, ninguém que faça como ele, é um jeito que ele desenvolveu aqui em Belo Horizonte, assim, da cabeça Pois dele. é. Eu já perguntei isso para ele uma vez, falei, Toninho, quem que você ouvia? Há muitos anos eu saí com ele uma noite aqui e tal, e eu falei, Toninho, quem que você ouvia? Aí ele falou, olha, eu ouvia muito um cara chamado Tal Farlow. Aí eu falei, olha, que curioso, não parece com o jeito do Toninho tocar. E realmente não, mas eu acho que ele foi ouvindo essas coisas e foi misturando com influência de Beatles, com Debussy, com Bossa Nova, com as coisas dele, mesmo do irmão dele mais velho também, que era um cara que tinha
Um outro cara daqui de Belo Horizonte que foi para o Rio, ficou tocando na noite, ficou pouco conhecido, mas ele é o cara, dizem os mais velhos, assim, que ele é o responsável por essa coisa toda da harmonia mineira, que é o Chiquito, um guitarrista chamado Chiquito, um cara super humilde, super, assim, ele faleceu também há alguns anos, agora recente, eu cheguei a conhecê-lo, assim, aqui em Belo Horizonte, mas dizem que ele foi o pioneiro, assim, dessa coisa da harmonia mineira. Entendeu? O pessoal mais velho fala assim que antes do Toninho Horta, antes do Milton Nascimento, que tinha o Chiquito. Que ele acabou indo para o Rio, foi músico da noite no Rio, não ficou tão conhecido assim. O pessoal da noite no Rio mais velho conhece ele e sabe da importância dele. Mas diz que essa coisa da harmonia, ele é muito responsável por isso, assim, porque diz que ele foi pioneiro com essa coisa dos acordes, assim, sabe? Uhum. Então eu tentei fazer a Boccicália, esse projeto baseado nisso, assim, pegar as coisas do tropicalismo e tocar em bossa nova. Eu achei que a ideia foi muito legal, mas precisava de arrumar patrocínio, tinha toda essa coisa burocrática para fazer, assim, que eu fiquei com uma preguiça danada de fazer. Aí eu gravei algumas músicas, fiz alguns vídeos, soltei na internet e tal, mas nada, não fiz nada comercial com isso. Não. O Toninho, bicho, ele é um cara assim que eu acho impressionante porque ele tem um jeito de tocar que ninguém tem no mundo. Eu nunca É vi. verdade. Você não Eu pode nunca fazer, vi. o Toninho copia, não sei o que, não. Ele tem um Uhum. jeito, assim. É porque o brasileiro ainda não sabe valorizar direito, assim, sabe? Um artista É, do tamanho do Toninho, porque eu acho o Toninho, assim, como um Montgomery, sabe? Ele, mesma importância de um Pat Metheny, de um Wes Montgomery, de um George Benson. Ele é um cara genial, assim. Ele tem um estilo que uhum. ninguém tem, É completamente verdade. original, e ele é respeitadíssimo, né, no mundo inteiro. Assim. Onde ele chega, Muito. ele está arrasando sempre. Exatamente. E E, sobre releitura, você já pensou em fazer releitura sobre o Hanoi? Ia ficar interessante. pois é, eu cheguei a fazer essa que eu também não gravei, acho que eu até não mostrei para o Arnaldo, mas eu gravei ela em casa aqui, da Sansão e Dalila. Eu tenho que mandar essa versão para o Arnaldo aqui, falar, Arnaldo, olha só que música, assim, porque eu acho que o Hanoi devia trabalhar mais essa música, porque é uma grande música, uma grande letra do Cazuza, e um privilégio, né, do Hanoi ter algumas músicas, né? O Tempo Não Para, que o Arnaldo fez com o Cazuza, e também essa, Nem Sansão Nem Dalila, eu acho que é uma música boa para ser trabalhada. E assim, eu adoro todo o trabalho do Hanoi, do Tavinho, de letrista, Tavinho Paz, também grande letrista, sempre fez coisas maravilhosas e tal. Então tem muita coisa para fazer releitura, sim. Eu não pensei exatamente em fazer isso, não, mas é uma boa ideia que você deu. Então, totalmente demais ia ficar muito bom na sua voz, né? No estilo Afonsinho Eliodoro, ia ficar muito bom totalmente demais. E É, tomara que saia esse projeto, né? Ia ficar muito bom. essa ideia é boa mesmo, eu vou pensar em fazer isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, você já me fez muitos, eu queria saber, como é que você é, resolveu esse negócio assim? Eu te perguntei isso no princípio da live, mas é porque eu estou vendo que tem Sim. mais gente aqui, eu queria que você contasse para essa galera aqui, como é que você, com 16 anos, saiu tocando esse tanto de guitarra que você está tocando aí, fazendo essa quantidade de solo e conhecendo esse tanto de banda? Então, o primeiro cara que foi a minha maior influência na guitarra é o Serginho Serra, a maior, Ah, assim, de todas. E o solo do Pelado, do Traje, que fez eu começar a tocar guitarra, né? Depois que eu ouvi ah, aquele solo, eu falei, não, eu preciso tirar isso. Como é que a pessoa faz isso na guitarra, né? E ele que foi meu professor, ele que me ensinou esse solo. Olha que coisa doida, né? que legal aí, ó. Pois é, então a primeira grande influência assim para mim foi o Serginho Serra, até hoje. Ele é minha maior influência na guitarra, os solos do Traje é coisa de doido, sabe? Eu não sei como que o Serginho conseguiu fazer aquilo. Ah, E eu adoro muito assim as músicas do Traje. É minha banda favorita. Eu gosto de muitas bandas, mas a primeira banda que eu comecei a ouvir bastante assim, descobrir a discografia foi o Traje a Rigor. Então foi mais ou menos nessa linha aí que tudo começou. entendi. E aí daí você começou, porque você sabe, eu vi você na sua página, você tocando solo de um monte de gente, fazendo solo de um monte de banda e tal. Legal demais. Muito obrigado. E feliz que você E assistiu. assim, pô, você tem 16 anos. Quando eu tinha a sua idade, eu tinha um ano, só não sabia tocar nada. Um ano que eu tocava, não sabia fazer nada. Você vê Ah, como é sim, que eu hoje comecei a tocar informação. com 12, eu comecei a tocar com 12. Ah.
12 anos eu comecei a tocar. Mas, assim, eu até hoje eu tenho muita dificuldade, assim, né? Eu nunca tive professor. Ah, Nunca fiz aula, nunca tive professor. E eu lembro que no meu primeiro ano eu era bastante dependente, assim, de Cifra Club, essas coisas de internet, mas eu desisti mas, ó, disso no meu tem primeiro uma ano. E vantagem, hoje é assim, só um na dia. minha geração, quase ninguém tinha professor. Na geração do Serginho Pois Serra, é, do Vulcanes, a gente não tinha professor. Era um cara que te ensinava algumas coisas ali que ele tinha aprendido também sem ninguém, assim, você ia desenvolvendo sozinho. Tem pois é. os seus problemas, não ter professor, você demora mais para aprender algumas coisas, mas tem suas vantagens também, que você tem que desenvolver um ouvido, né? Você tem que fazer uma mágica ali. Eu lembro que, sabe uma coisa que eu demorei anos para descobrir, que você já sabe, mas sem informação, pensa bem, olha que burrice. Sabe aquele negócio, eu não tenho guitarra mais com alavanca aqui, eu parei de usar alavanca, porque dá um trabalho, né, ficar afinando guitarra e tal. Mas sabe aquele É, negócio que o Jeff Beck faz assim, ó? E aí ele abaixa enfim. a alavanca, ele abaixa assim. Quando eu vi isso a primeira vez, não tinha informação. Então eu achei que ele fazia assim, ó. Eu também Aí eu achava falei, isso. pô, que coisa difícil. Aí eu tentava, aí não soava. Aí, anos depois, eu vi o Sérgio Dias dos Mutantes fazendo num lugar só e abaixando a alavanca. Fazendo... Então, É, assim, a gente não tinha informação. Aí o que acontece? Você tem que desenvolver o ouvido, né? Aí, assim, o dia que você. uhum, Quando eu via o Serginho tá rindo aí, mas é verdade, ele sabe disso. Quando eu pois via é. nos shows da Rita Lee, vi o Carlinhos fazer uma coisa, isso aqui, por exemplo, ó. Fazendo assim, ó. Isso, assim, era uma descoberta. Ah, então é assim. Depois eu fui ver, saber. Primeira vez que eu vi um cara fazer isso aqui também, ó, que não tinha, porque a gente achava que fazia e fazia o vibrato com a alavanca. Aí quando eu vi os bluesmen, o B.B. King fazendo com essa mão, eu falei, nossa, que loucura. Mas isso a gente precisava de ver num show para poder fazer. Porque não tinha videocassete. Quando eu aprendi, não tinha nem videocassete. É tão antigo que não tinha nem videocassete. Você tinha o cinema, mas aí você. Eu lembro que eu tentei entrar no filme Woodstock, mas eu fui barrado. Eu era menor de idade, não podia entrar. Então não podia assistir. O Nelson Mota teve um programa, quando eu era adolescente, que eu estava começando a tocar, passava um programa no sábado, que chamava Sábado Som, que o Nelson Mota passava uns vídeos de... Ah lá, o Serginho Vulcano está falando, eu secava todo mundo que eu via tocar. Pois é, Serginho, você morava no Rio, né? No Rio tinha mais música rolando. Belo Horizonte não tinha. Quando eu fui tentar aprender a tocar aqui, fui procurar um professor de rock, assim, quando eu tinha 15 anos, não tinha professor de rock. Aí eu fui num cara, cheguei lá, ele estava tocando isso aqui, ó. Xoxo, a cada macaco no seu galho, xoxo, ainda me canso de falar. Legal, música maravilhosa, adoro. Só que eu queria aprender Jimi Hendrix, eu queria aprender Purple Haze. E não tinha ninguém para ensinar Sim. Purple Haze. Aí eu consegui, o Adriano, esse cara que sabia tocar Beatles, sabia tocar, e ele me ensinou algumas coisas dos Beatles, me ensinou o solo de I look at you all, see the love, a introdução, né? Em piano, né? Adorei o método Paulo Nogueira, porque eu abandonei. Queria tocar o que rolava nas. Pois é, a gente queria tocar o que rolava. Eu queria aprender a tocar Jimi Hendrix, queria aprender a tocar Eric Clapton, queria aprender a tocar B.B. King. E o cara sabia tocar música brasileira, esse primeiro professor que eu fui. Depois o Adriano me ensinou, eu lembro dele me ensinando essas coisas, me ensinou o Wishbone Ash, que é uma banda de guitarra muito legal. E aí o resto foi sozinho. Chegava em casa, botava os discos do B.B. King lá e ficava ouvindo e falava, pô, aí ficava tentando. Aí demorava um mês para aprender a fazer. Era 6 meses para aprender a fazer isso. Mas é legal, porque aí você desenvolve o ouvido também, né? Então, assim, Exatamente, pois é.
Eu acho bom quando tem professor. Inclusive, hoje, eu acho que essa geração mais nova de vocês, assim, o que acontece? Quando pega um cara que é jovem e que tem talento, e ele tem essa quantidade de informação, ele voa, mano, vai rapidaço. Agora, também eu vejo, eu dei aula agora, eu via muito aluno assim também disperso, sabe? Tanta informação, às vezes pessoal mais jovem mesmo, de 18 anos, mesmo da sua idade, 16, é tanta informação, o cara vê tanta coisa que ele não sabe seguir um caminho, assim. Vê um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho do outro, e quer aprender rápido. Muita gente, né? Como a internet proporciona rapidez para a gente, você quer uma informação, você aperta um botão, vem a informação pronta. Para você aprender a tocar um instrumento, você tem que ralar, não tem jeito. É, Você tem que ficar lá fazendo aquele negocinho. Fazer isso 5 anos direto para você poder aprender a fazer direito. E o pois é. pessoal não quer, o pessoal quer pegar uma informação na internet e sair fazendo. A mão, a musculatura não faz, né? Então, assim, hoje em dia eu acho que fica também desses dois lados. Como vocês têm muita informação, se vocês tiverem talento e paciência, vão ser grandes músicos, porque tem tudo, já está tudo explicado. Agora, não pode se perder, né? E ter essa pressa. Ah, quero aprender a tocar em 5 minutos. Não, não existe. Eu toco guitarra há 45 anos, não sei tocar nada ainda. Não Pô, sei que nem. isso? Não, quando eu vejo na Que isso? internet pessoal americano, porque lá eles estudam muito, né? Nos Estados Unidos, então você pega assim, qualquer cara da sua idade, 16 anos, já sabe tudo. De blues, de rock, sabe os licks todos, sabe as faces, sabe como é que tira som. Porque o pessoal estuda muito, é muito impressionante isso. Então eu fico olhando e falo, pô, tem 45 anos que eu toco, mas tem que aprender pro resto da vida. E não vou aprender nem 1% do que existe de música, porque música é uma coisa tão grande que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que sabe menos. Assim. Você tem que continuar Pois é. estudando. Claro que a gente aprende muita coisa, mas à medida que você vai aprendendo, você vai vendo que tem muita coisa para aprender, muitos caminhos para seguir. Né? Você pega na Uhum. guitarra, não tem tanta gente. Uma coisa que eu acho legal assim, do músico é procurar personalidade. Sabe? Que eu acho que é a busca, assim, por exemplo, quando você escuta B.B. King tocando no rádio, você não precisa nem saber quem é. Quando você escuta aquela som de guitarra, você fala, é o B.B. King. Você escuta o George Benson, é o George Benson. Você sabe que é ele. Você escuta vários guitarristas. Você escuta o Steve Ray Vaughan, você sabe que é ele. Porque o cara tem personalidade. Assim. Você escuta o João Gilberto, você sabe que é ele. Você escuta o Milton Nascimento, você sabe que é ele. Não é aquele cara que você fica na dúvida, é o fulano ou é o fulano? Entendeu? Um que copia o outro, que Uhum. parece. E eu vejo hoje, assim, uma coisa que inclusive eu pulo quando eu vejo na internet, é guitarrista fazendo frase do Steve Ray Vaughan, porque eu adoro o Steve Ray Vaughan. Mas eu sei de onde o Steve Ray Vaughan veio. Ele veio de um upgrade muito legal que ele fez do Albert King. E é impressionante ele tocando. Ele é um Albert King com um upgrade mesmo, assim. Mas as frases vieram dali. E eu vejo que muita gente parou nisso, assim, copiando frases do Steve Ray Vaughan, em vez de tentar fazer uma outra, sabe? É legal ir lá, tira a do Steve Ray Vaughan e tal, mas tenta fazer uma sua, entendeu? Para você poder ter um estilo de frase seu, assim, um cara que eu acho também que é revolucionário, que tem um estilo dele que é impressionante, é o Derek Trucks. Derek Trucks, para mim, do Hendrix para cá, é o cara mais impressionante que eu ouvi tocando guitarra. Mais talentoso, assim, também tem um estilo, já está cheio de gente copiando ele, né? Porque aparece um cara genial, assim, muita gente copia. Mas ele é um cara que veio com um estilo de guitarra completamente original. Uhum. Ele entrou na banda que teve o Duane Allman, né? De slide guitar, que foi um gênio, mas o Derek Trucks pegou muita coisa do Duane, mas foi para um outro caminho, entendeu? E assim, é muito, muito talentoso. Também começou a tocar pequenininho. Ele é um absurdo, o Vulcanes falando aí. Ele é fantástico. Eu acho, o Vulcanes, que no blues, nessa coisa de blues e rock, do Hendrix para cá, o melhor guitarrista que eu vi, o mais impressionante, que me deixou mais impressionado, como um cara de criar fraseado, com bom gosto, assim, som bonito, timbre bonito, calma para fazer solo, fraseado maravilhoso, dinâmica.
afinação perfeita, que no slide é difícil ter essa afinação perfeita, é o Derek Trucks. E montou uma banda também super legal. A banda tem muita gente que toca jazz misturado com blues, com rhythm and blues. Então, fez uma salada ali, assim, que ficou muito legal. Lá, o Vulcano está falando, infelizmente vejo músicos brilhantes fazendo coisas absurdas, mas tocando dentro de quarto e postando. Não tem banda, vivência de palco. Pois é. Todas essas coisas. Quando você está no palco, por exemplo, esse ano de pandemia foi um ano que eu acho que a gente evolui pouco, porque estudar em casa, tocar em casa, não é igual você estar no palco. No palco, quando você sobe no palco, por exemplo, lá no show do Hanoi, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, subi lá para dar canja com os caras. Então tá lá o Arnaldo, o Vulcanes, a galera que estava tocando, todo mundo ali suando, mesma camisa, tocando, querendo dar tudo ali na hora que está tocando. Você entra no palco, você tem que tocar bem também, você tem que fazer um esforço para tocar bem. Entendeu? Você está tocando com gente boa. Pois é. Tocar com o Sérgio Vulcanes, por exemplo, você tem que tocar bem. O cara toca bem pra cacete. Então você chega, você pisa no palco, você falou, não é tocar para ter rivalidade, não. Não é isso, não. É porque um estimula o outro. Quando eu vejo o Vulcanes tocando, por exemplo, ele me estimula a tocar. Eu vejo o cara tocando e falo, pô, que bonito, eu também quero fazer bonito assim. Não é para competir, não, é porque um estimula, um puxa o lado bom do outro. Entendeu? Então, assim, o palco é fundamental mesmo. Tocar em casa só é muito legal e tal, mas não é o desafio, não te cobra assim para você mostrar o que você sabe fazer. Eu estou morrendo de saudade, a Vanessa, minha amiga, está aí também. Também estou morrendo de saudade de fazer show. Vou tomar a terceira dose. Na hora que eu tomar a terceira dose, eu vou sair igual um doido fazendo show aí, vocês vão ver. Só esperando tomar a terceira dose aqui. Eu acho que é todo mundo procurar ter um estilo, sabe? Você tem um jeito seu de tocar. Por exemplo, esse negócio que eu te falei que eu tento fazer com a minha música brasileira, misturando guitarra americana, é uma tentativa de achar uma linguagem que seja minha, que não fale assim, Afonso está copiando, fulano está copiando. Eu tenho que procurar ser eu mesmo. Assim, eu mesmo vai ser o quê? Uma mistura de B.B. King, com Caetano Veloso, com Djavan, com Milton Nascimento, com Eric Clapton, com as pessoas que eu ouvi. Eu vou tentar misturar isso tudo numa coisa que seja minha. E ainda tentar inventar alguma coisa que eu consiga. Assim, tentar, né? Porque não quero ser pretencioso aqui. Mas a pretensão é essa, criar uma coisa que seja minha, em vez de ficar só copiando o americano ou copiando o brasileiro. Tentar ser original. O que eu tentei fazer com as releituras dos discos de Clube da Esquina foi esse, foi falar. E o Tavito, guitarrista também, que foi do Som Imaginário, meu amigo, quando eu mudava uma harmonia dessas do Clube da Esquina, eu ia na casa do Tavito aí lá no Rio, eu morava em São Conrado, eu levava lá na casa dele e falava, Tavito, eu mexi nessa harmonia toda aqui, o que você acha? Ele foi do Som Imaginário, também um cara, sabe tudo de harmonia, sabia, ele faleceu também, sabia tudo de harmonia e tal, e ele falava, pô, um dia ele falou um negócio comigo que eu fiquei super feliz, ele falou assim, olha, você mexeu tanto nas músicas do Clube da Esquina, que você cantando, às vezes elas parecem que são suas, porque elas ficaram tão diferentes do original, que ficam parecendo que são suas. Essa coisa mesmo que eu te falei, não sei se você conhece Cravo e Canela. Cravo e Canela ela é em 5. Morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do que tem um violão fazendo assim. Eu joguei ela para outro lado. Eu fiz essa coisa aqui, ó. Peguei aqui a quinta, ó, jogada ela faz isso com lá menor aqui. Fiz meio uma marchinha, ó. Nada a ver com o original. A Canção da América, nessa levada de Beatles aqui, de Blackbird.
onda do Paul McCartney fazendo Blackbird e... então, essas misturas são legais. Eu peguei o dedilhado do John Lennon fazendo Dear Prudence, que é aquele dedilhado aqui, né? Aí eu fiz uma música com esse dedilhado, que não tem nada a ver com a dele, mas é o mesmo dedilhado. E ele fez outras músicas, fez Julia, fez várias assim. Aí eu fiz essa aqui, ó, que é... Como desculpa a dor, só porque você chegou. Achou que era eterno a estação. E vou, feito um jaco escuro, mergulhador. Esse dedilhado aqui que a mão fala. Entendeu? Então, assim, pegar uma coisa lá que eles inventaram que é legal e misturar com a gente aqui. Isso eu acho um caminho legal assim, para a gente seguir. Né? Melhor do que copiar só os caras, vão misturar cada um. Você pega um negócio e mistura uma coisa com a outra, é igual cor. Você mistura duas cores, você cria uma outra. Assim, né? É verdade, isso aí. Isso pois é. Energia toda, com esse talento todo, né? Você tocando guitarra, muito obrigado. Super legal ver você tocando guitarra, você tocando baixo lá na sua página no Facebook. Então, assim, bicho, mete bronca porque você tem tudo aí na mão. Talento muito você já obrigado. tem. Informação você já tem. Agora é hora de voo mesmo. Sair, né, fazendo esse Muito negócio de obrigado. sentar lá e voar. É isso aí. Obrigado pelas palavras, uma honra ouvir isso de você. E obrigado pelas histórias também. Muito boa essa live. Foi uma grande honra bater esse papo sobre sua carreira. E é isso aí. Como você falou, terceira dose, vamos assistindo o show do Afonsinho aí, né? Eu também sou de Minas Gerais. Acho que a terceira dose já está chegando aí. Mês que vem já deve estar tomando. Se Deus quiser. Arnaldo já tomou. Pô, maravilha. Show. Arnaldão já tomou a terceira dose. Já está terceira dosado. Agora só falta eu. Aí, é isso aí. Eu não tomei nenhuma. Ninguém me segura. Pois é, eu ainda não tomei nenhuma, mas tá muito lento aqui na minha cidade, mas vamos torcer para que eu tome logo essa vacina. Tá demorando, mas uma hora saia. Mas enfim, tem que tomar. Muito obrigado pelo tempo. Pois é. Eu que agradeço. Todo mundo tem que vacinar, né? Só a vacina que vai proteger a gente mesmo. Vacina, máscara, álcool.